Vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse: pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão. Que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da gravidade do pecado. Diz aqui o relato de hoje que Jesus foi a Jerusalém e ele se encontra com um paralítico que diz aqui o versículo 5, que sofria daquela paralisia há 38 anos. E não tinha ninguém que o ajudasse naquela situação, porque existia a história de que quem entrasse naquelas águas, na piscina de Betesda, depois que as águas fossem movimentadas por um anjo, quem ali entrasse ficaria curado. Mas ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Diz então que Jesus se aproxima dele e pergunta: queres ficar curado? A pergunta pode parecer meio inusitada, mas é importante, meus santos. Toda mudança na nossa vida, toda mudança que Deus quer operar na nossa vida, Ele pede a nossa permissão e colaboração. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Santo Agostinho. Então Jesus pergunta-lhe se ele quer ser curado. E Jesus diz aqui o versículo 6, que Jesus sabia
há quanto tempo ele sofria com aquela enfermidade. Pois bem, o doente, o paralítico, é curado. Jesus manda que ele pegue a sua cama e volte, e que vá para casa. Ele faz isso e é um dia de sábado, e a indisposição, a animosidade contra Jesus começa a crescer. E nós iremos ver agora, nessas semanas que antecedem a Semana Santa, essa animosidade, essa raiva, esse desejo de morte para Jesus, que vai crescendo. Os fariseus vão fazendo crescer isso no seu próprio coração. Pois bem, ele vai e diz que Jesus depois, versículo 14, Jesus o encontra no templo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Olha aí, ele estava fazendo algo certo, né? Estava procurando Deus. Jesus o encontra no templo e diz: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele não quer apenas curar o corpo, ele quer curar este homem por inteiro. A cura física foi um milagre? Foi um milagre, misericórdia. Pense aqui, ele sofria há 38 anos. Quer dizer, era algo relevante, grandioso. Mas Jesus aponta para algo maior, para algo mais profundo, que é a cura do coração, que é a conversão do coração. E é por isso que Jesus diz: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ora, pelo amor de Deus, o que é que de pior pode acontecer do que uma pessoa que sofreu 38 anos na sua vida? Não é um sofrimento de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos. É um sofrimento de 38 anos. Era um sofrimento grande, pelo amor de Deus. Mas Jesus mostra que existe, meus santos, algo muito pior do que todo sofrimento neste mundo. Não é para incutir terror, mas para despertar a responsabilidade. O inferno existe. E quando Jesus diz: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior, Jesus está fazendo referência a esta possibilidade. É como se Jesus dissesse: olha, uma graça grande te foi concedida. Não voltes a viver, a andar por aquele caminho que o afastou de Deus. Ora, meus irmãos, essa palavra se aplica a todos nós. Todos nós recebemos graças. Eu não tenho dúvidas, meus santos. E se você não consegue ver graças que Deus lhe concedeu, é porque você é cego. Você precisa pedir a Deus que ilumine os seus olhos, porque Deus não é mau. Todos nós aqui temos graças e graças variadas. Experimentamos graças, livramentos, orações atendidas. Todos nós, umas graças, outros outras, mas todos. Só que a nossa vida tem mudado. Não obstante as graças recebidas, tem havido mudança na sua vida, mudança no seu coração? Ou você continua endurecido nos seus pontos de vista, isto é, nos seus pecados e nas suas imperfeições, nas suas durezas de coração? Deus lhe concedeu tantos bens. Ora, isso gera em responsabilidade. Você tem responsabilidade de corresponder. Amor com amor se paga. Se Deus tem lhe concedido graças, livramentos, se Deus tem ouvido as suas preces, você precisa corresponder com essas graças para que algo pior não lhe aconteça.
E a nossa grande loucura e ilusão é achar que nós teremos uma vida bem longa. E aí nós podemos protelar a nossa conversão, postergar a nossa mudança de vida, deixar para amanhã. Eu me converto depois. Nós não sabemos, meus santos, quanto tempo nos é dado. Então precisamos nos converter hoje. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Nós ouvimos isso no início da quaresma. O tempo da quaresma, este tempo em que nós, como que ouvimos isto, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Durante o tempo da quaresma, durante esses 40 dias, a igreja então vai derramar uma abundância de graças para que este seja um tempo favorável, um tempo de salvação. Mas você está aproveitando este tempo favorável, este tempo de salvação? Repito, não é para incutir medo, mas que você pare e se pergunte: eu quero este algo pior que pode me acontecer? Não, eu não quero. Então vamos lá, meus santos, mudança de vida, rompimento com os pecados, abandono dos pecados. Mas padre, é tão difícil, padre. Peça a graça de Deus. Recorra ao sacramento da confissão, se você precisa, se confesse. Volte-se à vida de oração. Quem reza se salva. Se humilhe na sua oração, suplicando a Deus que Ele transforme o seu coração, que da mesma maneira que Ele fez o cego ver, o mudo falar, o paralítico andar, que Ele faça você amar. Que Ele tire do seu peito este coração egoísta, este coração apegado a tantas realidades que você sabe que não o tem feito progredir. E às vezes há realidades más que têm destruído a sua alma, o seu coração. E peça: meu Deus, transforma este meu coração. Me ajude, Senhor. E não tenha dúvidas, meus santos, que nosso Senhor vai atender a sua prece, porque Deus quer a nossa conversão. Deus quer a nossa mudança de vida. E assim como Jesus sabia do sofrimento daquele homem, sofrimento de 30 anos, 38 anos, Jesus sabe das lutas que nós travamos. Quando você luta para ser fiel a Deus, quando você se esforça para manter a vida de oração, quando você combate as suas imperfeições, porque você sabe que elas podem levá-lo para bem longe de Deus, Deus está vendo a sua luta, vendo a sua batalha. Então não desanime. Mas, queres ficar curado? Queres de verdade ser livre dos seus pecados? Queres ser uma mulher nova, um homem novo? Não é uma pergunta óbvia, porque a resposta não é imediata, não é obviamente imediata. Às vezes, nós nem queremos ser um homem novo, e às vezes, queremos, mas não agora. Às vezes, queremos, você quer continuar sendo a mulher velha, apegada aos pecados, aos vícios antigos. E às vezes você até quer ser uma mulher nova, mas depois, por enquanto, você quer aproveitar o pecado, a desgraça que se coloca na sua vida. Jesus, quando olha para este homem que sofria há 38 anos e pergunta: queres ficar curado? Não é chover no molhado, como se diz, mas é uma pergunta que é dirigida a todos nós. Que nós, meus santos, então, neste tempo da quaresma, nós digamos com toda a humildade: eu quero, Senhor,
mas aumenta o meu querer. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ser uma mulher nova, mas aumenta a minha vontade, aumenta a minha determinação. Dá-me, Senhor, mais força, porque eu me sinto tomado pela fraqueza. E embora eu saiba o que eu deva ser, o que eu deva querer e o que eu devo mudar, tudo isso se apresenta tão distante e tão difícil para mim. Mas se você, meu santinho, se dispuser, se colocar em oração, nosso Senhor atenderá a sua prece, mudará a sua vida, e o pior que poderia lhe acontecer não vai suceder. Então que cada um renove os seus propósitos quaresmais e continue aqui lutando para que o pior não nos venha acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.